Cansado de bolsos minúsculos que não cabem absolutamente nada? Pois os seus problemas acabaram! Com os fantásticos bolsos removíveis do século XVIII, a sua vida vai ficar muito mais fácil. Bolsos removíveis de 1700 são enormes e você pode guardar qualquer coisa neles. Eles são discretos e cabem debaixo da sua saia e são a prova de mãos leves e bobas. Aprenda a fazer o seu agora mesmo no vídeo a seguir. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se assim como eu, você deseja amaldiçoar até a 10ª geração de descendentes do arrombado que veio com a ideia de colocar bolsos falsos em roupa feminina, meu amor, seja muito bem-vindo! Nesse canal a gente fala não só sobre o que as pessoas vestiam em outras épocas, mas também como essas roupas eram feitas. E como mesmo no meio de roupas que são tão pouco práticas para os dias atuais, a gente pode encontrar algumas ideias de coisas bem interessantes e práticas que podem ser reaproveitadas na atualidade, como as saias totalmente ajustáveis de 1700 e esses bolsos imensos que iam embaixo delas. A gente já tem um vídeo sobre a história dos bolsos que está linkado na tela e na descrição, mas basicamente, durante a maior parte da história, roupas femininas não tinham bolsos costurados diretamente nelas, e sim bolsos removíveis que eram amarrados na cintura e podiam ser acessados através de aberturas escondidas nas pregas das saias. Esses bolsos foram usados de 1500 até o fim de 1700, quando a moda regência fez os vestidos secarem e tornou meio que impossível meter um bolsão desses embaixo dos vestidos. E fez surgir essa bolsinha de mão ridiculamente pequena. Só que as mulheres trabalhadoras continuaram usando os bolsos removíveis, agora por cima da roupa mesmo e debaixo dos aventais, porque eles eram práticos e necessários na vida delas. E como meu projeto atual inclui a reconstrução do traje de uma trabalhadora da década de 1820, bolso é uma coisa que eu preciso fazer. Então, nesse vídeo, eu vou te ensinar como fazer um bolso desses do zero e te contar um pouco mais da história deles. Agora, meu amor, já senta o seu dedinho nesse botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo para a gente revirar o baú de roupas e a saletinha de costura da história. Embora no século XVIII muitas mulheres acabassem sendo responsáveis pela administração do lar, seja porque os maridos estavam ausentes a trabalho, porque eram viúvas ou porque eram filhas únicas, privacidade no sentido atual era uma coisa que não fazia parte do cotidiano delas. Mesmo para as ricas, ter uma escrivaninha própria com chaves que só elas tinham acesso era uma coisa rara. E para as pobres, na maioria das vezes, nem sequer uma cama própria elas tinham. O que elas tinham eram grandes bolsos trazidos junto ao corpo, debaixo das saias, tecnicamente fora dos limites de mãos bobas e indesejáveis. Frequentemente feitos por elas próprias a partir de sobras de tecidos de roupas e outros têxteis domésticos, bordados de acordo com os recursos e as habilidades de cada uma e usados para guardar seus materiais de costura e tricô, mas também dinheiro, lápis, cadernetas e até o fruto de pequenos furtos. Isso foi o que duas pesquisadoras europeias, Barbara Burman, da Universidade de Southampton, na Inglaterra, e Ariane Fennetot, da Universidade de Sorbonne, na França, descobriram analisando, por exemplo, queixas de pequenos furtos envolvendo mulheres, onde a posse de um bolso removível era frequentemente citada como um facilitador desse tipo de crime, já que a polícia não podia simplesmente levantar as saias de uma mulher em público e arrancar os bolsos dela, porque aparentemente existia um limite de decência até mesmo para as forças de repressão da época. E é por isso que Ariane Fennetot argumenta que os bolsos eram um dos poucos espaços ou objetos que permitiam alguma forma de privacidade e controle de si para essas mulheres. Todas as referências dessa pesquisa estão listadas na descrição, mas se você for membro ou apoiador, tem acesso à minha biblioteca com todos esses materiais organizadinhos, além de vídeos exclusivos e um grupo secreto no WhatsApp para tirar dúvidas e compartilhar memes de gosto duvidoso. Uma coisa interessante é que os bolsos removíveis de 1600 e de 1700 são uma das raras peças de indumentária que são compartilhadas por mulheres de todas as classes sociais. Além deles, só as camisas íntimas e as meias eram objetos de vestimenta usados desde a senhora mais rica até a mais humilde das camponesas.
E os bolsos removíveis permaneceram sendo usados pela classe média e pelas trabalhadoras pelo menos até os anos 1850. Mas, infelizmente, a maioria das peças que está preservada nos museus claramente foram feitas para serem usadas por mulheres de classe média ou até mesmo por mulheres da classe mais alta. Como esse modelo de 1784, que está no Museu Metropolitano de Nova York, feito em linho e bordado com fios de lã. Esse estilo de bordado é conhecido como bordado cru e é uma técnica registrada no norte da Europa desde o fim da Idade Média. Mas outros estilos de bordado também eram utilizados, como esse modelo dos anos 1770 do Museu Histórico de Deerfield, nos Estados Unidos. E tem alguns detalhes nesse bolso, especificamente, que entregam pra gente que ele foi confeccionado para uma mulher com uma condição de vida bem confortável. O tecido base é de um linho simples, mas os acabamentos da volta e da abertura do bolso são feitos com uma fita de algodão estampado. E a própria fita de amarrar o bolso é uma fita com detalhes coloridos, coisas que definitivamente não eram acessíveis para uma mulher pobre, que muito provavelmente usavam peças como essa, do começo do século XIX, que é feita com retalhos de vários tecidos diferentes e um cordão muito simples para amarrar na cintura. Então, meu amor, para fazer o seu bolso, eu te aconselho a simplesmente pegar um retalho de tecido que esteja dando sopa aí pela sua casa. Sim, pode ser aquela fronha velha que já ficou puída de tanto ser usada e você tá com pena de jogar fora porque o tecido é muito macio. A maioria dos bolsos de museus identificados com mulheres ricas são feitos em tecido liso que foi bordado, enquanto que os das mulheres pobres são descritos como sendo, em sua maioria, totalmente lisos. Claro que você sempre pode usar tecido estampado que está sobrando por aí, que foi alguma coisa que sobrou de outro projeto, e isso é uma maneira, inclusive, muito sustentável de você dar destino para pequenos pedaços de tecido que não teriam outra utilidade. Os formatos também eram muito variados e não tinham uma uniformidade entre eles. Então, você pode desenhar o seu próprio bolso, você pode ampliar o bolso, conforme a gente aprendeu a fazer no vídeo passado, mas você também pode baixar e imprimir o meu molde no link que está aqui embaixo na descrição. Eu vou te ensinar a fazer esse bolso à mão, usando os mesmos pontos de costura que são registrados nas peças originais, mas com uma ou duas adaptações modernas para deixar a tua vida mais fácil. Se você já costura e tem máquina em casa, pode simplesmente meter esse negócio na máquina e ser feliz, meu bem. Mas se você está começando a costurar agora, ou simplesmente você quer aprender a costurar à mão, porque assim como eu, você acha que costurar à mão é um negócio extremamente relaxante, o que eu te digo é, faça esse projeto à mão, porque ele é estupidamente simples. É sério. Isso aqui é o tipo de peça que se usava para ensinar criança a costurar em 1700. Então vamos às nossas costuras. Você vai precisar de duas peças iguais nesse formato, que é para fazer a frente e a parte de trás. Eu vou usar esse tecido mais baratinho mesmo, que é o que tem aqui, é sobra de tecido, é o que tem para hoje. Nessa sobra, a gente vai tirar o arremate do nosso bolso. Considerando o tamanho dos celulares modernos, eu preciso, no mínimo, de 14 centímetros de abertura. Você vai pegar essa sobra de tecido, você vai marcar os 14 centímetros dali. Nossa, eu devia ter pego uma outra cor de caneta, mas tudo bem. O que você vai fazer no seu tecido, na sobrinha, é isso aqui, ó. Você vai marcar 14 centímetros no centro. Um centímetro para cada lado. Aqui embaixo você vai marcar 1 centímetro extra e vai traçar uma linha na diagonal. Você vai ficar com isso aqui, nossa, isso aqui ficou horrível, mas vocês entenderam, tá? E aí com isso, esse desenho que a gente fez aqui, nós vamos fazer nesta peça. Só que a gente não vai cortar só isso aqui, a gente vai cortar a sobrinha na volta, que é para poder fazer o nosso acabamento bonitinho. E aí agora eu vou te ensinar a fazer o acabamento da abertura do bolso. Você vai escolher uma das peças para ser a frente, outra para ser as costas. A que for a frente, você vai dobrar aqui o cantinho da parte de cima, que é pra gente achar o meio exato.
Aí você pega a sua tesoura, você vai fazer um piquezinho aqui, ó. E nós vamos fazer a mesma coisa nessa peça que nós fizemos. Bem nessa linhazinha aqui do meio. A gente vai dar um piquezinho nela. E nós vamos alinhar uma com a outra. O centro de uma perfeitinho com o centro da outra. E alfinetar tudo como se não houvesse amanhã. Eu vou usar uma linha vermelha, porque senão vocês não vão nem enxergar o que eu tô fazendo, né? Agora a gente vai costurar esse negócio, esse acabamento no lugar. A gente vai costurar no tecido, nessa linha do lado de fora. A do meio a gente não vai mexer por enquanto. Eu vou usar um ponto atrás espaçado. Mas você pode usar o ponto atrás comum. Ponto atrás espaçado, ele é um pouco mais rápido, você ganha tempo e ele é a técnica de costura de mão, ele é o ponto de mão mais utilizado nesse tipo de peça que a gente tem em museu. Só dizendo que membros e apoiadores do canal têm uma playlist exclusiva com tutoriais detalhados desses pontos e de outras técnicas de costura histórica. É, ficou horrível, mas ele vai funcionar e é isso que importa. Isso aqui vai ficar escondido. Deixa eu mostrar no molde o que a gente vai fazer. Agora, a gente vai cortar esta linha do meio e essas linhas anguladinhas, pegando as duas camadas de tecido, tá? Que é para poder fazer a abertura de fato. E agora, o que a gente vai fazer com isso aqui? A gente vai virar isso aqui para dentro, olha. Ó, e você vai fazer assim, esfregar uma contra a outra, alfineta, que a gente vai ficar com um acabamento muito lindinho na borda. E por que que a borda precisa ter esse acabamento mais firme? Porque como a nossa mão passa muito por aqui, obviamente é uma área de atrito, é uma área que precisa ser reforçada, porque senão ela rasga com muita facilidade. E essas pontinhas aqui, olha que lindo, você faz isso aqui, ó. Ela vai ficar um quadradinho perfeito aqui embaixo. E a nossa abertura vai ficar assim. Claro, você vai passar isso com o ferro de passar, para assentar a costura. Olha que lindo que ele vai ficar. Ó, a minha mão é gordinha. E ainda passa. Mas você pode fazer ele mais comprido, se você quiser. Você pode aumentar a largura do seu bolso em cima. Você pode usar o molde que a gente fez no vídeo passado, que é uma versão mais comprida dele mesmo. Bem maior, por sinal. Aqui atrás, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer, deixar o acabamento bonito, né? Então, a gente vai dobrar este tecido. Para esconder a parte da borda do tecido que tá sem acabamento, que é onde ele desfia, é onde ele começa a desfazer. E você vai dobrar tudo e deixar tudo bem bonitinho aqui. Não tem problema se ele ficar um pouquinho enrugadinho na parte de baixo. Porque tem uma sobra de tecido ali mesmo, normal. E aqui eu vou ser obrigada a usar linha preta, gente, mesmo que fique um pouco difícil para vocês enxergarem, porque essa é a parte da costura que vai aparecer um pouco pelo lado de fora. Porque aqui a gente vai fazer um ponto invisível ou ponto apanhado. Se você planeja bordar o seu bolso, é interessante que você faça todo esse trabalho de decoração antes mesmo de cortar a sua peça. O Museu Victoria and Albert, em Londres, tem um par de bolsos não finalizados que mostra exatamente essa técnica, que também é mencionada em fontes escritas da época. Porque se você pensa bem, na verdade, isso faz sentido, né? Porque você tem um pedaço de tecido maior, você consegue estabilizar ele melhor no bastidor para poder bordar. Mas como eu não entendo bulhufas de bordado, eu vou deixar para as bordadeiras de plantão identificarem nos comentários quais pontos foram usados nesse exemplo de 1718. Que aparentemente essa era a técnica mais usada mesmo. Então alinha bem os cantinhos do bolso aqui. Alfineta bem ele. E nós vamos fazer primeiro a volta dele e depois nós fazemos a parte de cima.
Sobre a finalização das bordas, a gente tem duas possibilidades com registros históricos. Fazer uma costura francesa em toda a borda, o que dá mais trabalho, porém era a opção mais barata, ou aplicar uma fita de acabamento. As originais eram de linho sarjado ou de gorgurão de seda. O que não era usado, sob hipótese alguma, era viés, porque viés é uma coisa que consome muito tecido e toda a mentalidade do século XVIII sobre o uso de tecidos é extremamente econômica. Mas claro que você pode usar um desses vieses industriais que se encontram em lojas de aviamento. Eu gosto de utilizar um substituto brasileiro e moderno, bem adequado, tá? Para as fitas de linho, que são os cadarços sarjados 100% algodão, que você encontra em várias larguras, nas cores preto, cru e branco, em qualquer loja de aviamento. Se você já tem uma certa experiência, dá para ir colocando direto sem alfinetar. Se você não tem muita experiência ou não confia nas suas habilidades ainda, igual a mim, você alfineta tudo. Eu gosto de alfinetar, eu gosto de alinhavar, eu sou muito chata com isso. Eu poderia ter usado um cadarço contrastante aqui, só que eu não tenho nessa largura. Então vai ser o preto mesmo, que é o que eu tenho um rolinho aqui, ó. E aí a gente vai prender isso aqui com o ponto atrás espaçado para ganhar tempo, né? O importante aqui é que você pegue as duas camadas de tecido e o cadarço sarjado. Pegue bem direitinho com a costura, porque senão seu bolso vai ficar furado. Agora que o cadarço sarjado está costurado em todo o nosso bolso, nós vamos fazer isso aqui. Você vai colocar ele em cima da mesa e você vai usar o seu dedo para fazer esse movimento, porque nós vamos virar o cadarço. Quando a gente vira o cadarço, essa borda que está sem acabamento do tecido, ela já fica protegida. E você dá acabamento e fecha o bolso ao mesmo tempo, porque aqui a gente gosta é de praticidade. O que a gente vai fazer agora? Depois que virar, a gente vai passar. A gente vai fazer uma costurinha em espiral aqui, ó. O famoso whip stitch. Botinha alfinete nas coisas, tá, gente? Não faça igual a mim. Porque você fica apanhando de graça. Principalmente porque eu não tô enxergando nada costurando preto com preto. Ficou assim, ficou bonitinho, né? O que a gente vai fazer agora é pegar mais um pedaço de cadarço sarjado com a medida da sua cintura, mais uns 20, 25 centímetros mais ou menos, que é para poder amarrar na volta do corpo. Você pode fazer o laço maior se quiser. A gente vai dobrar ele ao meio. Marcar bem o meio dele aqui. Encaixar meio com meio aqui. Eu gosto de usar esses baguletes aqui, entendeu? E nós vamos pegar as duas camadas agora com uma costura só. Com ele já dobradinho aqui. Só que a gente não vai costurar o cordão todo, claro que não, né? A gente vai costurar aqui, pegando o cordão dobrado e as duas camadas de tecido, só que a gente só vai costurar até aqui. Daqui pra cá, ele fica solto, que é pra não ficar uma coisa muito volumosa na sua cintura. E você pode usar a costura que você quiser aqui, pode ser um ponto atrás ou pode ser um ponto atrás espaçado. E com isso você vai ter o seu bolso pronto. E aqui está o seu belo bolso removível do século XVIII, pronto para ser usado também embaixo de saias e vestidos modernos. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. Agora, eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal, pedir o teu like, o teu clique no botão de hype, tá? E também vou te pedir para comentar aqui embaixo que outra peça de costura histórica você gostaria que a gente aprendesse a fazer por aqui. E claro, vou te convidar para dar uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda e de costura histórica que a gente já tem por aqui, que eu separei para você com todo carinho.